Senhor, nós te louvamos pela tua santa presença nesse lugar, porque a tua palavra diz que onde estiverem, Senhor, 2 ou mais reunidos em teu nome, ali o Senhor está. E nós sabemos que esse lugar não comporta o Senhor. O Senhor não é Deus que habita em prédio feito por mãos humanas, mas o Senhor habita em cada um de nós. Então manifesta a tua presença nesse lugar. Senhor Jesus, tu que és o verbo vivo que desceu do céu, se revela a nós através da tua palavra nesta noite. E que nós possamos ser marcados pela tua palavra, ter o nosso espírito impactado, a nossa alma impactada, a nossa mente transformada pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Quantos estavam aqui semana passada? Acho que faltou alguns, né? Vou fazer uma recapitulação rápida. Abra sua Bíblia em Mateus 3. Mateus 3, 16 diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. 4, versículo 1 em diante. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador se aproximou e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou na parte mais alta do templo. E lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e anjos vieram e o serviram. Nós paramos no estudo bíblico na terceira parte da tentação, onde Jesus é levado pelo diabo ao pináculo do templo, aos montes. Mas nós vamos fazer uma rápida recapitulação, amém? Para quem não estava aqui. Então a gente vê que no batismo foi um momento muito especial na vida de Jesus, no ministério de Jesus, onde Deus endossou Jesus, o ministério de Jesus, na frente de todo mundo, na frente de umas, talvez 300 pessoas, 200, eu não sei quantas pessoas estavam lá. Mas a verdade é que pela primeira vez, depois de 400 anos, o céu se abriu e o povo recebe uma manifestação espiritual vinda da parte de Deus. Recebe uma manifestação espiritual visível, audível. Nós sabemos que no Velho Testamento teve muitas, mar se abriu, a lua parou, o sol parou, o que mais? Jordão se abriu. Mais interessante, Elias, com os 400 profetas de Baal, Elias clama, o fogo vem. Então teve muita coisa interessante de manifestação espiritual no Velho Testamento. E nós sabemos que por 400 anos não houve palavra de Deus, até começar João Batista a pregar. E nesse momento a Bíblia diz que o céu se abriu sobre aquele lugar, e uma voz, um brado do céu, fala: este é o meu filho amado. Ele não fala: este é um filho amado, este é um profeta amado, ele fala: este é, mas não foi um ato público, né? Foi um ato pessoal. Eu creio que talvez atos pessoais devem ter tido muito, porque sempre Deus tem um remanescente. Só para gravar, ela perguntou quando Deus se manifestou para Zacarias, pai de João Batista. Então, o céu se abre e Deus fala: este é o meu filho amado. Né? Não é um filho, este é o meu filho amado. Então, tudo estava muito bom, tudo estava dando certo, tudo estava muito perfeito. E nós vimos que todos nós passamos por esse momento na nossa vida espiritual, na nossa vida dentro da igreja, de tudo dar certo, de nós sermos endossados, de você fazer uma coisa muito bem, de você crescer, ter um crescimento, às vezes, meteórico.
Mas tem um momento que, para nossa própria proteção, Deus permite que nós sejamos tentados. Tiago, capítulo 1, se eu não me engano, versículo 14, fala assim que tendes por motivo de grande alegria o passar por várias provações. Então, há um momento na nossa vida que, para nossa proteção, para a garantia de que nós vamos permanecer de pé, Deus nos conduz para ser tentados. Deus permite, nesse caso aqui, a Bíblia diz que Jesus foi conduzido para o deserto para ser tentado. A tentação, ela vem no momento de necessidade, no momento de deserto. Se você estiver 100% bem, se você estiver num culto maravilhoso, de mão levantada, aquele ambiente de unção, aquele ambiente de glória, dificilmente você será tentado nesse ambiente. Mas a hora que você está lá no seu trabalho, a hora que você está em casa, que as coisas secam, que as coisas dão errado, naquele momento, você pode ser tentado. Porque você já está num deserto. E deserto é lugar de habitação de cobra, escorpião, é lugar de sequidão, é lugar de calor intenso, ou seja, de pressão. Eu conheço a história de um homem que no deserto, ele estava com a esposa dele no deserto, era turismo, e por um motivo ele se desviou da companhia de guias que ele estava, e tem muita duna no deserto, e aquele negócio da miragem, vocês sabem por que é o negócio da miragem? É porque o calor reflete na areia, né, e dá uma reflexão, quase que não sai, como de espelho. E às vezes a pessoa está com a mente já, com a oxigenação no cérebro tão baixa, que ela começa a imaginar as coisas, começa a ver as coisas. E ele diz que, ele conta a experiência dele, da esposa, que eles estavam com tanto calor, que eles tiraram a roupa. Ele falou, vou morrer, né? Com essas roupas pesadas. Diz que outros guias, que não eram os guias dele, né, de turismo, passou. O que vocês dois estão fazendo? Nós estamos com muito calor. Cobriram eles com coberta, com aquelas roupas de árabe, bem pesadas. Ele falou para ele, você tem que manter o seu corpo abafado para o calor que sair, o líquido que sair do seu corpo, voltar para o seu corpo, ficar nele mesmo. Ele não pode evaporar, senão morre. Então, essa é mais ou menos assim uma experiência no deserto. E Jesus, então, foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Porque, queridos, é muito fácil você ser crente quando está tudo bem. É muito fácil a sua criança te agradecer quando você dá chocolate e faz as coisas para ela. E ela não vai reconhecer que ela quer o melhor, você quer o melhor para ela quando você fala, não, você não vai comer doce agora. Ela não vai entender. E muitas vezes Deus tem que olhar para nós no mundo espiritual e falar assim, filho, você não vai comer doce agora. Você vai comer jiló. Amém? Quantos dizem amém? Então Deus vai falar isso às vezes. Citei para vocês o texto de Provérbios 27, 21, que eu já pedi um ministério de louvor para decorar. Eu sei que todos eles decoraram, não vou pedir para eles falarem agora, porque muitas vozes ao mesmo tempo vai ficar confuso. É assim, o fogo prova o ouro. O ouro ele tem que ir no fogo para ele ser depurado, né? O crisol prova a prata. O crisol é um negocinho que você põe a prata dentro, também põe no fogo, mas é um negocinho que roda. O crisol prova a prata, mas o homem é provado pelo elogio que recebe. Então, o fracasso ele não prova o homem. Estava contando hoje para o Rafael e para a Adriana a história do Howard Hughes, que é um dos magos do transporte aéreo americano, que criou, foi um homem à frente do seu tempo. Quando ele caiu, ele não tinha mais nada, ele fez muito sucesso, de repente ele perdeu tudo. Ele estava como um louco dentro de um quarto, nu, porque ele tinha medo de bactéria, ele tinha medo de um tanto de coisa. Mas, resumindo a história, lá naquele fracasso, o oponente dele, o concorrente dele, bateu na porta, ele não deixou entrar, porque ele tinha medo de bactéria. Do outro lado da porta, o cara falou assim para ele, vende a sua companhia para mim, porque você é um fracassado. Aí ele para assim, olha e fala, não, eu não vou vender. Depois ele se levanta, daquele lugar, do chão, ele se levanta e fala assim, fracassado eu? Não, nunca, nunca. Ele levanta e ele se torna
um dos maiores businessmen que já existiu no mundo, não é só a nível de Estados Unidos, a nível de mundo mesmo. Então, o fracasso, ele não prova a gente, o fracasso muitas vezes ele impulsiona. Mas o sucesso sobe na nossa cabeça com muita facilidade. O sucesso nos faz desviar os olhos de Deus com muita facilidade. O sucesso nos leva a achar que nós somos o máximo, que nós conseguimos, que a gente pode todas as coisas com muita facilidade. E a palavra de Deus diz que a soberba precede a ruína, precede a queda. Amém? Então, nesse momento, Jesus é levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E depois, a Bíblia diz, de ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. É incrível, né? Depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, eu falei semana passada, é simplesmente incrível. Eu, depois de ter jejuado 40 minutos, eu sinto fome. Mas Jesus, depois de 40 dias e 40 noites, ele teve fome. A Bíblia diz claramente, então, aproximou-se o tentador. Então, nós entendemos com isso que a tentação vai se aproximar da sua vida quando você tiver fome, quando você estiver precisando. Se você estiver nadando no dinheiro, ninguém vai te oferecer um part-time na hora do culto. Mas se você estiver precisando, estiver com dinheiro do aluguel contando, está faltando $100 para o meu aluguel, o que eu vou fazer? Naquele momento chega a oferta. Olha, eu tenho um part-time aqui, $100. É só um dia, domingo. Só um dia, domingo, de 7 às 10. Ah, só um dia, Deus não vai ligar, né? Um dia só. Aí você vai e gosta do dinheiro. Aí no outro domingo, olha, é só esse, não tem mais jeito. Não, então eu vou, porque afinal de contas, né, vai sobrar um pouquinho, eu vou poder dar um presentinho para meu filho, para minha filha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí passa 2 domingos, beleza, você vem para a igreja, glória a Deus, aleluia, bababá, bababá. Chega o cara e fala, ó, o patrão falou que o seu serviço não tem igual. Ele faz o dobro para você ficar todo domingo. Bem, essa igreja tem culto sexta, né? Então não é um big deal, né? Afinal de contas, Deus sabe que eu preciso, eu sou filho de Deus, Deus quer o melhor para mim, e dadadá, e dadadá, e dadadá. E quando a gente viu, a gente já cedeu. E é assim que acontece, é quando a gente estiver precisando. E ele se aproximou de Jesus falando exatamente isso, em outras palavras, ele fala para Jesus, se você é o Filho de Deus, ele fala, o Filho de Deus. Em algumas versões só fala, se és Filho de Deus. Se você é o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Alguns dias atrás, algumas horas, a gente não sabe ao certo, ele tinha ouvido da boca do próprio Deus que ele era o Filho de Deus, certo? Então ele não precisava provar nada para ninguém. Eu li uma frase, uma vez, de um pensador grego que fala assim, a necessidade de ter o que falar e de ter que fazer algo torna ridículo o mais sábio dos homens. A necessidade. Às vezes não tem que falar nada, às vezes você tem que ficar calado diante da situação. E às vezes também você não tem que fazer nada. Mas aquela necessidade de falar algo, de fazer algo, às vezes pode nos tornar ridículos. Nesse caso aqui, poderia levar a pecar contra Deus. E ele fala para Jesus transformar pedra em pão. A gente falou semana passada que pedra representa algo que é eterno. Pão representa algo que é passageiro, que é diário. A Bíblia diz, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O pão de hoje não serve para amanhã. O maná daquele dia não podia ser guardado para o outro dia. Pão nos fala de algo diário, de uma provisão diária de Deus para as nossas vidas. Amém? E pedra, toda vez que a Bíblia fala em pedra, a Bíblia diz que eles fizeram um altar de pedra, eles fizeram um memorial de pedra, eles fizeram algo de pedra para ficar como nome para a eternidade, para se lembrar de algo que Deus fez. Então, uma das alegorias de pedra na palavra de Deus é algo eterno. O diabo estava falando para Jesus, transforma algo que pode ser eterno na sua vida em pão, em algo passageiro, porque afinal de contas você tem que comer. Amém? Era isso que o diabo estava falando. Em segundo lugar, a Bíblia diz que Jesus ele levou a cidade santa e colocou a parte mais alta do templo e falou para Jesus, se você é filho de Deus, joga de aqui para baixo, que está escrito, porque ele viu que Jesus rebateu ele com a palavra, né?
O diabo sabe a palavra. Eu tinha mais ou menos 16 anos de idade. Eu vi uma mulher possessa no altar da igreja. E as irmãs da igreja, elas não sabiam o que fazer. E elas pegaram a palavra e elas ficavam assim, né? Tipo, chama o pastor para expulsar o demônio. E elas apavoradas, uma delas pegou a Bíblia na frente da demoniada e começou assim. Aí o demônio falou assim, você está procurando o Salmo 91? Que é só o que você sabe ler? Está na página tal. Aí ela abriu a página, o demônio começou na boca da mulher. O que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Começou a recitar o Salmo 91. Meu pai falou, o que adianta? Não vale nada para você. Você não vive isso. Então o diabo, ele conhece a palavra, ele sabe o endereço, ele sabe tudo, de cor e salteado, muito mais que nós, porque ele veio de lá. Ele conheceu o verbo de Deus face a face. Então, a palavra só tem valor para nós quando ela é revelada e quando nós a usamos. Amém? Se ela não for revelada, então o diabo fala para ele, está escrito, Jesus. Então tem um nível, você ficou assustada, Cíntia? Tem um nível de tentação na nossa vida, que o diabo vai usar a palavra. O diabo vai usar subterfúgios, vai usar vírgulas na palavra de Deus. Nós precisamos saber que a palavra escrita não se contradiz. Porque Jesus sabia como dizer para o diabo, não, está escrito que eu não devo tentar o Senhor, meu Deus. Mas por quê? Porque ele conhecia a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que ele estudava a palavra do Senhor, o próprio Jesus, mesmo sendo o verbo de Deus. Então nós não podemos passar por cima disso e ignorar que nós, meros seres humanos, fomos feitos filhos de Deus e por isso nós precisamos entender o que está escrito na palavra do nosso Pai. Amém? E o fato dele levar Jesus para o lugar mais alto do templo também nos fala algo interessante. Vamos supor que essa aqui é a estrutura da igreja. Estou falando de estrutura hierárquica mesmo, de autoridade. Isso aqui é a igreja, tá bom? Então tem um momento que a gente vai crescendo. A gente se converte, a gente vai... Isso não estou falando de função mais importante nem menos importante, amém? Estou falando de autoridade que você desenvolve através do relacionamento com Deus. Às vezes, uma pessoa que entrou ontem na igreja, mas ela desenvolve um relacionamento com Deus, ela tem mais autoridade no mundo espiritual que uma que está há 30 anos e não vive uma vida de santidade, não vive uma vida com o Senhor. Amém? Então, a gente vai subindo, a gente vai crescendo. Isso é muito bom e muito importante. Ai, que bonitinho, Marcelane. Isso que eu ia falar com ela agora. Thank you. Então a gente vai subindo. E tem um momento que a gente está quase no topo na nossa visão. Porque para Deus é mais importante que a gente desça, que Ele cresça, que eu diminua. Mas a gente tem a tendência de achar que quanto mais nós subimos, mais especiais nós somos. Quanto mais nós somos usados por Deus, mais especiais nós somos. Mas nós precisamos entender que quanto mais nós subimos e mais intimidade com Deus nós temos, maior é a nossa responsabilidade. Amém? Dá para entender? Eu tenho uma responsabilidade a nível de irmã com Dé, certo? A Ieda tem mais intimidade, a Ieda tem uma responsabilidade a nível de esposa. Então, se eu trair o Dé, se eu fizer uma coisa que desagrada ele, por exemplo, se eu estrago algo dele, tem um nível de responsabilidade. Mas se a Ieda fizer, tem algo maior. Vocês entendem o que eu estou falando? Então, a nossa intimidade com Deus tem que servir para nos levar à responsabilidade. E não para nos levar a pensar assim, eu sou unha e carne com Deus. Deus não vai se importar se eu fizer isso. Deus vai me permitir. Eu sou tão boazinha, eu venho a todo culto, eu cozinho aqui na igreja, eu limpo quando é preciso, eu sou boazinha para os irmãos, eu leio Bíblia, eu oro. Não é possível que eu não possa dar uma escorregadinha. Não é possível que Deus não abra exceção para mim. Fala para o seu irmão, Deus não vai abrir exceção para você. Pelo contrário, Ele vai puxar a sua orelha mais doído, porque você é mais íntimo.
Você vai apanhar com força, porque você é mais íntimo. Amém? E Jesus fala isso para o diabo. E o terceiro ponto, ele leva Jesus para o monte. Na verdade, querida, esse ele leva Jesus, muitos teólogos afirmam que é literal, que os dois estavam literalmente voando de um lado para o outro, no estilo Harry Potter mesmo, andando. E tem outros que falam que foi tudo em espírito. Eu não acredito que foi em espírito, eu acredito que foi literal. Porque o deserto é literal. A Bíblia diz que o deserto é literal. Se fosse em espírito, ele não tinha fome. Se fosse em espírito, o diabo não tinha falado para ele, atira-te daqui para baixo. Né? Ele te atirar como? Né? O que ia acontecer? Né? Então, eu acho que foi literal. E diz que... A minha teoria particular, nesse momento, é que Jesus visitou o Nepal. É a minha teoria. Levou ele num monte que dava para ver todos os reinos da terra. Everest. É o lugar que eu penso que eles estavam. E ele fala para Jesus, então, tudo isso eu te darei, se você prostrado me adorar. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é prostrado me adorar. Não precisava ser só adorado. Primeiro tinha que prostrar para depois adorar. Você sabe por quê, queridos? Porque quando nós nos prostramos, é inevitável que a gente adora. A gente só se prostra diante daquilo que a gente vai adorar. A gente não se prostra diante de mais nada. Se prostrou, vai adorar. No entanto, eu posso fingir que estou adorando. Não posso? Mas quando eu me prostro, eu não estou fingindo, eu estou mostrando que eu estou adorando. E a gente se prostra diante de coisas que a gente não deveria se prostrar. Eu estou falando nós, igreja do Senhor. E ele fala, eu vou te dar tudo isso, se prostrado, ou seja, se você se dobrar, se você se vender, se você se entregar ao sistema, é inevitável que uma hora ou outra você me adore. É inevitável, gente, que uma hora ou outra a gente venha adorar. E com nós brasileiros, temos uma ideia muito errada de adoração. A nossa ideia de adoração é o nosso momento de louvor, de bater palma e cantar. Um dia eu conversei com a Débora falou assim para mim, mas essa ideia de brasileiro que é só isso que é adoração, eu falei para ela, infelizmente, é real. É a ideia da nossa igreja brasileira. O momento do louvor, o momento da adoração, é verdade. Aqui eu gosto da maneira como o dízimo é tirado aqui, a pastora fala, vamos prosseguir o nosso momento de louvor, de adoração. Porque em toda a nossa vida, nós devíamos adorar o Senhor, como diz em Romanos 12, 1 e 2, que nós devemos adorar com o nosso raciocínio, com o nosso corpo, oferecendo os nossos membros como sacrifício vivo ao Senhor. Então, toda vez que alguém lá no seu trabalho te torra a paciência ao ponto de você quase explodir, você segura, mas você não segurou, não é porque o cidadão não merece um tapa na orelha, de mão aberta ainda. Não é por isso. Você se segurou porque está escrito na sua testa crente, e você vai envergonhar o nome do Senhor. Isso é adoração. Isso é adoração. O estilo de vida é adoração. O estilo de vida de não mentir, de não se prostituir, de não roubar, de não andar no sistema, o estilo é adoração. Amém? Então, não só as artes, não só os nossos dons servem para adoração, como o nosso estilo de vida. A Bíblia diz que nós temos que ir andando e saindo de nós aroma agradável, suave ao Senhor. Davi diz no Salmo, se eu não me engano, no Salmo 34, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, ou seja, o meu pensamento, Deus, sejam agradáveis na tua presença. Eu costumo muito falar isso quando eu ministrava para adolescente, eu perguntava para eles todo dia. Eu chegava, a primeira coisa que eu fazia era falar para eles assim, esse aqui é o telão. Posso passar nele tudo que passou na sua mente hoje? Tinha alguns deles que faziam assim. Eu falava, já pensou, gente? Se de repente Deus reflete aqui tudo que você pensou hoje. Se de repente Ele escreve tudo que você falou. Vai estar legal?
todos eles faziam assim, ainda bem que Deus não faz isso. Eu falei, não sei, a Bíblia diz que um dia nós vamos estar diante de Cristo no tribunal e Ele vai nos julgar segundo as nossas obras. E obras fala de ação, palavra e pensamento. Amém? Já pensou? Que coisa seria? Mas, voltando ao se prostrar, e ele fala para Jesus, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. E aí Jesus fala algo muito interessante. Só o Senhor teu Deus adorarás. E só a Ele prestará culto. Jesus faz um acréscimo muito interessante aqui. Por que esse acréscimo? Só a Ele darás culto. Porque culto fala de um tempo tirado para o Senhor. Especificamente para o Senhor. Então Jesus fala num momento assim, você vai adorar o Senhor. Mas você não vai só adorar, você vai prestar um culto ao Senhor. Ficou por muito tempo, a igreja evangélica recebe pancada com relação ao culto. A frase, eu adoro Deus em casa, é cada dia mais latente. Quantos já ouviram essa frase? Eu já ouvi. Está errado? Toma ceia na internet. Mas então, e Jesus fala, tudo isso te darei se prostrado me adorares, e Deus, o diabo fala e Jesus responde assim, só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestará culto. Prestar culto fala de uma adoração, como é que fala? Ativa, cerimonial. Todos nós, as pessoas não entendem, às vezes falam assim, pastora Cleusa, então, coitada, ela é carimbada de radical. Pastor é muito intolerante. Querido, quem deixa de vir para o culto, para um mall, está prestando culto. Não tem como. Ele não deixou de cultuar. Ele está cultuando, porque aquele horário é um horário que o corpo de Cristo está se reunindo, um corpo de Cristo, um corpo de membro do qual ele é membro. Amém? Naquele momento, ele está se dedicando a fazer algo que Deus não falou para ele fazer. Você entende que eu estou falando de leviandade? Eu não estou falando que você não tem o direito de viajar com a sua família, de ir jantar com a sua família no aniversário de alguém. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de prioridade trocada. Estou falando de coração. Eu não estou falando de necessidade. Dá para vocês entenderem a diferença? A diferença tem gente que qualquer coisa é motivo para a pessoa não vir no culto. Qualquer coisa. Mas não é. Mas a coisa não faz ela deixar de trabalhar, por exemplo. Por quê? Porque ninguém quer sofrer a consequência aqui, no bolso. Tem gente que espirra e não vem no culto. Eu não estou falando de ninguém específico, porque eu procuro nem saber. Eu não sei se vocês já perceberam que eu não entro na vida particular dos irmãos. Vocês já perceberam isso? Graças a Deus, Deus me deixa tão de fora. Quem entra é a pastora Marcelânia, a pastora Cleusa. O Neto tem entrado também, por livre e espontânea pressão, né, Neto? O bispo Neto tem entrado. Mas eu fico mais de fora. Você sabe por que eu fico de fora? É Deus me protegendo para eu poder fazer isso aqui, para eu poder pregar. Sem ninguém falar assim, ela sabe de mim. Eu sei de ninguém, sei da vida de ninguém aqui. Sei da vida de ninguém. Todos os ocultos são os ocultos e os revelados são revelados para mim. Não conheço o beabá de ninguém. Mas nós precisamos entender que Deus tem que ser a nossa prioridade. E Deus não é separado da igreja. Mas a estrutura da igreja rouba meu tempo. Querida, Deus está te pedindo seu tempo. Não é a estrutura da igreja. Se você vir ou não vir para o culto, não vai fazer diferença nenhuma para a igreja. Vai fazer diferença para você. Amém? Se você não ouvir a palavra de Deus, eu garanto para você, eu vou pregar do mesmo jeito, a pastora vai pregar do mesmo jeito, os outros pastores vão pregar do mesmo jeito. Você vindo ou não. Mas faz a diferença para a sua vida, porque talvez naquele dia tinha sido o dia que Deus declarou que a sua vida seria mudada. Amém? Então Jesus coloca isso, ele coloca o culto no meio, e ele fala de culto mesmo. Eu fui olhar a palavra no hebraico, é a palavra culto, era literalmente culto no templo. Era cerimonial, como disse o Danilo. Era algo cerimonial. Amém?
Passando, continuando o texto, Jesus então repele o diabo mais uma vez com a palavra do Senhor. E através da palavra do Senhor, batendo na cabeça do diabo, ele corre, e os anjos de Deus então vêm e servem o Senhor. Continuando o texto, quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para Galiléia. Saiu, estou lendo 12, ok? 4:12. Agora eu vou ler o 13. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz. Daí em diante, preste bastante atenção nisso. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus é chegado. Igualzinho João Batista. Chega arrepio. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu os dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco com seu pai. Zebedeu preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu barco e o seu pai, o seguiram. Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalhavam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Começou o ministério de Jesus. Daqui para frente é só beleza, assim que não acaba mais. Tudo que ele fazia antes, ele continua fazendo hoje. Amém? Ele é o mesmo, ele é o que era, o que é e que há de vir. Ele sempre será, ele é o alfa e o ômega. Não tem limite no ministério de Jesus, ele não é limitado hoje. Ele continua tendo corpo como nós. Muita gente pergunta isso. Jesus continua sendo 100% homem, 100% Deus, só que hoje ele está na glória com o corpo glorificado. Amém? E começa então o ministério de Jesus, a história mais impactante que a humanidade já viu. E ele começa com algo muito interessante. Ele começa chamando os discípulos, ele começa pregando nas sinagogas para pessoas que não eram discípulos, chamando os discípulos e curando as multidões. De agora em diante, nós precisamos fazer alguns setups, eu não lembro como é que fala isso em português, algumas configurações, algumas estacas, firmar algumas estacas, né, que nós vamos trabalhar de agora para frente com essas palavras. Como a gente já viu antes, algumas palavras importantes. E eu preciso que isso entre dentro de você, porque nós vamos falar, e essa vai ser a nossa linguagem daqui para frente, tá bom? Quando Jesus começa o ministério dele, ele se relaciona com 3 tipos de pessoas. Ele se relaciona com, grava aí na sua cabeça, com a multidão. Ele se relaciona com seguidores ocasionais. Nós vamos ver alguns exemplos. Eu estou escrevendo porque tem gente que tem que visualizar. E ele se relaciona com a terceira parte, que são os discípulos. Essas 3 categorias de pessoas, desde o começo do ministério de Jesus até a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, elas existirão. O nosso relacionamento com Jesus, o nosso nível de relacionamento com Jesus,
nos enquadra dentro de uma dessas 3 categorias de pessoas. Hoje, todos, não tem, eu não sou nenhum deles, não existe, não tem como. Qualquer pessoa hoje que está dentro de uma igreja, ela está enquadrada em uma dessas 3 categorias. São bíblicas, elas têm desde aquela fundação, desde o começo do ministério de Jesus, até hoje. E eu vou falar uma coisa que vai te assustar, mas toda igreja saudável tem esses 3 tipos de pessoa. Mas não era bom se todo mundo fosse discípulo? Claro, seria muito bom que todo mundo fosse somente discípulo. Mas esses 3 níveis de pessoas sempre existiu e sempre vai existir. Eu vou passar isso aqui para você. Você vai... Está uma linguagem bem gostosa de ler. E eu quero que você prometa para mim que você vai ler isso em casa. Mas eu não consigo ler. Imagina, então, que é uma nota de $100, um testamento te dando muito dinheiro. São 3 folhas. Com letra bem grande. Mas nós vamos passar um pouquinho agora. Ok? A primeira, nós vamos ver essas 3 categorias. E você vai decidir em qual você encaixa. Em qual você se encaixa. Amém? Uma coisa eu te falo, o alvo do Senhor é que todos nós sejamos discípulos. Mas nem sempre todos nós, olha para mim, depois a gente vai seguindo junto, beleza? Nem todos nós somos discípulos. Mas o que é mais importante nesse estudo, e o mais importante de agora para frente, é que você não decida quem que é discípulo e quem que não é. Você vai olhar para você. Amém? E a sua oração vai ser, Senhor, eu quero ser discípulo do Senhor. Amém? Então, o primeiro nível de relacionamento que nós vimos é a multidão. O relacionamento que Jesus travou com a multidão é interessante. A Bíblia diz que, a gente viu aqui agora, aí eu estou citando um texto de João, mas a gente viu aqui um texto de Mateus. O ministério de Jesus foi um ministério de multidões, mas ele nunca priorizou as multidões. Você não vê em momento nenhum Jesus priorizando as multidões. Jesus falando para os discípulos aqui, vocês ficam esperando aí, que eu vou ensinar para as multidões. A gente vê Jesus falando em parábolas, para a multidão não entender, somente os discípulos entender. Quantos lê esses textos e fica assim? Eu fico assim, mas não era bom se todo mundo entendesse? Às vezes nem os discípulos entendiam. Exatamente, vou pregar sobre isso domingo. Dá uma palhinha já. Às vezes nem os discípulos entendiam. Você sabe por quê? Jesus não queria que as multidões entendessem? Tem um lugar que ele fala assim, eu não quero que eles entendam e se convertam. Você fala, mas Jesus não queria que o povo se convertesse. O dia que eu li esse livro, esse versículo, eu fiquei revoltada. Eu falei assim, não, mas... eu falei assim, mas isso é... Não, mas ele fala assim, eu não quero para que ouvindo eles, não se entendam, se convertam e como é que fala? Sejam poupados. Eu falei, mas Jesus é Deus de misericórdia? Eu vou explicar para você, quem é pai e mãe vai entender muito bem. Você fala para a criança não fazer um negócio uma vez, 2, 3, 5, 10. Chega um momento que você entra no top da sua ira. Vocês já perceberam isso ou não? A pessoa entra num momento de ira. Porque ele já avisou tanto, ele já falou tanto para não fazer. Israel não tem esse problema. Israel sempre foi um bom menino. Né, Adriana? Amém. Ela falou amém, gente, só para ficar gravado. Então, tem um momento que você já entrou na ira. E você fala assim, ele vai ter que ser disciplinado. De qualquer forma. De qualquer forma. Então, depois que ele já atingiu a sua ira, a Bíblia diz que a ira de Deus é um cálice. E quando esse cálice for derramado, não é mais retido, ele foi derramado. Não tem como ele derramar e ele fazer assim, puxar de volta.
quando Deus derrama o cálice da ira, em Apocalipse diz que o clamor dos santos faz ele derramar o cálice da ira. Vai tipo gota caindo, né? Quem já foi naqueles parques de diversão daqui, né, que tem aquele negócio dos piratas, fica caindo ali. De repente, aquilo entorna. Então, ele fala assim, nem agora eu não quero que eles se convertam, que Deus os poupe. Eles vão ter que ser tratados. Com os cananitas, a mesma coisa, tinha uma medida de iniquidade. Eu não vou tirar eles da terra agora, mas vai ter um momento que a medida de iniquidade deles, o coração deles é tão ruim, tão inclinado para os outros deuses, mesmo conhecendo, que aí eu vou vir e vou tratar. E já tem um outro texto que ele fala, que é o que quem citou? O Danilo citou, que ele estava falando por parábolas. Para aquela ocasião já era outro tipo de gente. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. E por misericórdia ele não queria que as pessoas ouvissem aquilo. Porque ele sabia que eles não iam cumprir. Então, eles iam ser cobrados porque eles ouviram. Então, o relacionamento com Jesus, com a multidão, é interessante. Mas ele não dá prioridade para a multidão. Toda a igreja, queridos, tem multidão. Tem aquelas pessoas, eles vêm pelos sinais. Eu estou lendo 1, 2, 3, 4, quinto parágrafo. Vou ler o 2 também, o quarto parágrafo. O que define o comportamento da multidão é a busca das suas próprias necessidades. Só buscava Jesus quando havia uma necessidade esporádica. Assim, o compromisso estava condicionado a isso. A decisão de estar com Jesus, com ele, era uma decisão provisória, em que a independência movia o compromisso. Acostumaram-se, então, com relacionamentos superficiais. Todas as áreas da sua vida eram mais ou menos nebulosas, viviam em altos e baixos em sua vida cristã. Eles vêm pelos sinais, aqui eu coloquei ensinando, mas a palavra aí é procurando, tá? Se você puder corrigir na sua, para não te confundir, estão procurando soluções rápidas, sem qualquer compromisso. Isto é, um filho viciado, um marido viciado, é o marido que não é convertido, é o trabalho, é a saúde, é a minha necessidade no momento. É tudo sobre mim, a minha necessidade imediata. É claro que Jesus nunca confiou totalmente às multidões. Eles não querem um relacionamento com ele. Devemos reconhecer na nossa igreja aqueles que ainda fazem parte da multidão, para não cobrar um compromisso que não irão responder. Queridos, em toda a igreja tem. Em toda a igreja tem. E, geralmente, nós, que já temos um compromisso maior com Deus, a gente olha para os irmãos que estão aqui apenas querendo algo de Deus, a gente fica com raiva deles. Eu falo de mim, às vezes eu fico com raiva, às vezes eu fico com vontade de pegar, assim, na hora que eu vejo todo mundo, na hora de pedir, é tanta coisa, né? Aquela pessoa, assim, que nunca ora, tá assim, né? Né? Cara de irmão chuchu no banco. Mas na hora que fala assim, levanta, porque Deus tem uma chave para dar. Pessoa, na hora, a pessoa cospe fogo, a pessoa pula, dá a cambalhota, é uma alegria, uma coisa assim, uma euforia. E a gente tem essa tendência, mas nós temos que entender que Jesus teve paciência com essas pessoas. E passa a página aí, vira a página, você vai ver as características da multidão. A característica da multidão, eles iam atrás de Jesus porque precisavam de alguma coisa, certo? O que mantém uma pessoa, eu não coloquei, coloquei, embaixo de tudo, tá? A característica na página 2, embaixo tá, característica da multidão, um relacionamento distante e impessoal com todos os irmãos. Geralmente, quem não quer compromisso de discípulo, ele tem um relacionamento distante, impessoal. É aquele tipo de pessoa que fala assim, gosto muito dessa igreja, gosto muito do louvor, tão bonito, mas não dá palpite na minha vida, não. Minha vida, quem manda nela sou eu. Geralmente é assim. Quem manda na minha casa sou eu. Quem manda na minha vida sou eu. E esse tipo de gente tem que entender o seguinte, nenhum pastor que tem sanidade mental quer mandar na vida de ninguém. Ninguém que tem um pouquinho de sanidade mental quer mandar na vida de ninguém. Por quê? Porque a partir do momento
que eu mando na Adriana, eu falo para a Adriana fazer algo, quem é responsável por aquilo? Eu. Quem quer fazer isso? Fala para mim. Ninguém que tem uma boa sanidade mental quer fazer isso. Mas as pessoas não entendem que esse entrar na vida um do outro, dar conselho na vida um do outro, não é palpite. Quem dá palpite é quem vai em no jogo do bicho, que dá o palpite. É um conselho. Então, é algo assim necessário, é algo bíblico. Dar conselhos um para o outro. Amém? Fraca resposta ao desafio da palavra de Deus. Quando uma pessoa está num nível de relacionamento com Jesus, um nível de multidão, ela só está querendo algo de Jesus, ela não dá resposta. A gente vê as multidões, quando estava lá na hora de Jesus ser crucificado, Pilatos fez uma pergunta: vocês querem que eu solte Barrabás ou Jesus? O que eles falaram? Solta Barrabás. Eu lembro uma palavra, uma pregação da pastora Marcelane, que ela falou, gente, se eu tivesse lá, eu tinha gritado. Eu pensei que ela tinha falado assim, solta Jesus. Ela disse que ela tinha gritado assim, solta Barrabás. Hã? Foi, não, eu estou falando de uma muito tempo atrás. Falou? Eu sei que foi lá na outra igreja ainda. Ela falou assim, se eu estivesse lá, eu tinha falado, mata esse Jesus, solta Barrabás. Eu juro para você que eu estava esperando ela, dar um brado, solta Jesus, solta Barrabás. Eu olhei e falei, nossa, falar que solta Barrabás. Mas por quê? Porque quando nós não queremos ter um relacionamento próximo com Jesus, só queremos algo dele, nós não temos compromisso de fazer o que ele manda. Como o pastor Degma pregou, o nosso relacionamento com Deus, ele é medido. O nosso amor a Deus é medido pelo quanto nós obedecemos a palavra de Deus. Amém? Não tem outra régua para medir o nosso relacionamento com Deus, o tamanho. Terceiro, não aceita ser cobrado ou confrontado em sua conduta. Jesus, toda vez que Jesus falava algo com relação à multidão, nós vimos poucas pessoas se arrependendo, se convertendo ao Senhor. A multidão não se deixa tratar por ninguém. Queridos, é algo tão interessante isso, tão importante. Tem pessoas que são simplesmente intratáveis. Eu falo que tem crente que parece porco-espinho. Não tem lado para você chegar. Todo lado que você chega tem espinho. E eu ainda brinquei uma vez, eu falei para a pastora Cleusa, pastora Cleusa, eu sou um porco-espinho. Eu não tenho lado para você chegar em mim. Eu não erro. Eu não gosto de levar bronca, eu não gosto de ser, como é que fala? Confrontada, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Mas tem um detalhe, eu quero abandonar tudo que eu não gosto. E eu quero ser tratada, porque eu quero me parecer com Jesus. Então, quando eu estiver com os espinhos tudo virado para você, enfia os 2 dedos no meu olho, porque no olho do porco-espinho não tem espinho. Então, você enfia os 2 dedos no meu olho e sai puxando assim, ó. E de vez em quando a gente tem uns confrontos meio assim, a nível de dedo no olho. Bem cabuloso mesmo. Mas isso é importante. É para o crescimento, é importante. Todos nós temos que ser tratáveis. Todos nós erramos. E se nós queremos parecer com Jesus, nós temos que estar disposto de que uma pessoa mais madura, uma pessoa que já alcançou um nível maior no Senhor, dentro da vida cristã, chegar para nós e falar assim, querido, querida, isso que você está fazendo está errado. A Bíblia não diz que você deve fazer assim. E nós temos que entender que é para o nosso bem. Amém? Nós temos que entender. Tem uma parte na palavra de Deus que eu gosto muito. Paulo não andou com Jesus. Todo mundo conhece a história, da conversão de Paulo, que era Saulo. Saulo não foi discípulo de Jesus. Ele perseguia, ele matava crente por diversão. Aí, lá na frente, Paulo se converte. 14 anos depois que ele se converteu, Paulo chega na frente de todo mundo e dá uma bronca no apóstolo Pedro. O maior dos apóstolos, o apóstolo Pedro.
E Paulo fala, além dele ter feito, ele não fez, chamou Pedro no cantinho, falou, Pedro, vamos conversar. Sabe, Pedrão, isso que você está fazendo não está legal. Ele chega na frente da igreja e fala assim, quando eu fui a Jerusalém, eu resisti Pedro face a face, porque Pedro se tornou reprovável. Você fala assim, uau, corajoso. Quando você vai ler a carta de Pedro, Pedro fala assim, Paulo fala coisas difíceis de entender, mas ouça o que Paulo fala, porque para ele Deus deu coisa que não deu para nós. Já pensou, gente? Gente, a humildade demais, eu chego a arrepiar. Eu chego a arrepiar, humildade demais. Pedro podia, humanamente falando, falar assim, Paulo, quem que você acha que você é, rapaz? Você chegou agora. Quem me chamou foi o mestre, face a face. Você precisou derrubar do cavalo, eu não, filho, né? Nem tem cavalo lá na história, né, gente? É a gente que fala, que é o do cavalo. Você não. Você, né? Eu estou aqui, o mestre me chamou, eu andei com ele. Eu neguei ele, depois ele me perdoou. Agora você não, cara, você chegou agora. A igreja foi eu que preguei primeiro e 5.000 se converteram. Aí você começou a perseguir a gente. Então, tem muita coisa para você, muito sal para você comer, até você chegar no nível que eu estou, que Tiago está. Então, abaixa a sua bola. Aí Paulo fala para ele assim, Jesus nunca me chamou de Satanás. Pedro podia ter falado para ele, abaixa a sua bola aí, porque o negócio não é assim, não. Mas, no entanto, a Bíblia não fala de imediato qual foi a reação de Pedro. Mas Paulo fala, eu resisti, eu chamei a atenção dele, porque ele se tornou reprovável. E lá na carta Pedro fala, olha, Paulo explica coisas difíceis de entender. Até para eles era difícil, gente, as cartas de Paulo. Difícil de entender, mas faz, porque Deus deu para ele coisas que não deu para nós. Em outras palavras, Pedro estava dizendo assim, ele tem muito mais revelação do que todos nós que andamos com o Senhor. Então, todos nós precisamos ser tratáveis. Todos nós precisamos nos calar às vezes. Nós precisamos nos calar. Eu tenho dificuldade de me calar às vezes, ainda mais quando eu acho que eu não estou errada. Né? Mas morde a língua. É melhor ter uma língua mordida e ser tratável por Deus do que não ser. Amém? A multidão não é tratável, mas discípulo é. São totalmente independentes. Você sabe o que os pastores ouvem das multidões? Daquele crente que não tem compromisso com Jesus, de ser dependente das ordens de Jesus, da palavra de Jesus? Você sabe qual é a frase que os pastores, que os líderes da igreja mais ouvem? Pastor, ora por mim, porque eu fiz isso e isso e isso não deu certo. Pastor, ora por mim, porque eu comprei isso e isso não deu certo. Pastor, ora por mim, porque eu mudei de trabalho e foi uma desgraça. Pastor, ora por mim, porque isso e isso e isso eu fiz, não deu certo. Pastor, eu não ouvi o conselho, não fiz como a palavra diz, não deu certo. Pastor, eu sabia que eu não devia ter entrado em sociedade com um rapaz que era ímpio, mas eu entrei e deu tudo errado. É o que a gente mais ouve. Você sabia disso? Por quê? Por causa da independência. O que as pessoas não entendem é que ninguém dentro da igreja quer mandar em ninguém. Ninguém quer mandar em ninguém. Mas, às vezes, a gente está de cima vendo uma situação que não vai dar certo. E a pessoa está dentro empolgado. Que vai dar certo, que vai dar certo. Vou falar um negócio para vocês. Eu já vi esse negócio aqui da frente ser montado. Quantas vezes, Neto, depois que a gente está aqui? Umas 3 vezes? Foi de africano, foi de asiático, o que mais? Teve uma que nunca abriu, né? Teve uma que eles montaram e nunca abriu. Teve um karaokê que nunca abriu, né? É, o karaokê. Sabe o que eu desejo? Que algum dia um crente chegue e fale assim, olha, eu vou abrir um negócio aqui na frente. Para a gente falar assim, não! Não faça isso. As pessoas são muito independentes hoje. As pessoas simplesmente fazem, não pedem o conselho de Deus. Eu não estou falando para você pedir o conselho do pastor. Eu estou falando para você falar, pastor, ora por mim, porque eu preciso fazer isso e isso, e eu preciso que Deus me responda.
Você sabe por quê? Porque o coração da gente é enganoso. O coração da gente é enganoso. Às vezes a gente compra carro errado. Custava chegar e perguntar para alguém que entende mais um pouquinho. Olha, esse carro aqui é bom ou não? É porcaria, não compra. E a casa nesse lugar é bom? Às vezes a pessoa que você vai perguntar já morou naquele lugar, já morou naquela região. Não custa nada a gente tomar opinião. Ah, mas eu não gosto de ninguém dando palpite na minha vida, eu sou homem. Os homens têm muito isso, né? Eu sou homem, rapaz. Fica pedindo para outro homem conselho na minha vida. Não é conselhos espirituais. A Bíblia diz que nós somos homens e mulheres espirituais. Se nós somos espirituais, por que nós vamos insistir e agir na carne? Vai dar certo? Não vai dar certo. Nós somos espirituais. Amém? Nós falamos a língua do reino. Então, nós conversamos uns com os outros. Mas, acima de todas as coisas, nós somos dependentes do Senhor. Nós não nos mudamos sem o conselho do Senhor. Nós não casamos sem o conselho do Senhor. Amém, queridos? Isso é muito importante. Nós não damos passos nas nossas vidas. Eu estou falando para você, então agora eu vou chegar ali e vou comer um pastel, Senhor. De que eu como? Hello? Não, tem crente que acha que é assim. Vocês já perceberam que tem crente que é tão espiritual que ele não vive mais? Eu estava andando, Deus falou para mim, vira para a esquerda. Virei. Aí eu virei para a esquerda, dei mais 10 passos, Deus falou 5 passos para a direita. Dei 5 passos para a direita. Aí Deus falou, mas é isso. Uma vez eu fui ministrar num retiro com a Débora, num retiro de mulheres, começo do ano, né? Final do ano passado, sei lá. Foi depois do lançamento do CD. Eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa é tão espiritual, mas tão espiritual, entre aspas, tá? Que não tinha vida. Ela não tinha vida. Como é que ela não tinha vida? Se ela bebeu uma água, foi porque Deus mandou ali na cozinha beber água. É sério. Então, Josi, era você que não gostava de água? Então, Deus nunca te mandou beber água, né? Se ela eu estou falando sério. Estou falando sério, gente. Se ela bebia uma água, foi porque Deus mandou ela levantar e ir na cozinha e beber uma água. Naquela hora ela viu uma estrela caindo. Só faltou fazer o pedido, né? Mas era assim, não, estou falando sério. Essa pessoa é tão espiritual, mas tão espiritual, que uma vez eu vi uma criança afogando na frente dela e ela falava assim, não fala que a criança está afogando. E a criança afogando. E a mãe da criança falando assim, ela está afogando? Meu filho está afogando. A mãe da criança, né? Não com essa calma que eu estou, né? A mãe falava assim, ele está afogando. Ela falava assim, rejeita essa palavra, você é uma autoridade. Não fala que ele está afogando. E a mãe, ele está afogando. E ela, rejeita, abre a sua boca e fala, ele não está afogando, ele não está afogando. E o menino, bebendo água. E a mãe falava assim, ele está afogando. A mãe grávida, não dava jeito de chegar no menino, a outra estava do outro lado. Ele está afogando. Eu já te falei, você é autoridade espiritual. Não fala que ele está afogando. Aí, não sei o que deu na mãe, que ela deu um empurrão e falou assim, ele está afogando. E levantou o menino fez assim, respirou de volta. Então, nós temos que tomar cuidado com essas coisas. Deus não age como se nós fôssemos bonecos. Vou encerrar que está na hora. Como se nós fôssemos bonecos. Mas nós temos que ser dependentes de Deus. A pastora Marcelane fala uma frase que eu acho muito engraçada. Hoje é dia de citar ela, né? Ela fala assim, tem gente que vai casar e não liga para a pastora falar, pastora, eu conheci alguém. Por favor, me aconselha, eu e o meu noivo, eu e a minha noiva. Mas se tem uma espinha no rosto, liga para o pastor às 3 horas da manhã. Pastor, eu tenho uma espinha. Será que é da vontade de Deus que eu esprema ou não? Ela fala isso. Ela fala essa frase. Então, nós precisamos entender. A Débora, antes dela virar Israel, né? Ela ainda era Jacó.
Quando ela tinha alguma coisa para pedir para a mami, que ela sabia que a mami ia falar não, ela vinha pedir para mim. Cris, eu posso ir em tal lugar? Aí eu falava para ela, Débora, vai lá pedir para sua mãe. Não, ela está em reunião. Débora, bate na reunião, interrompe. Ah, she's gonna say no. Aí eu entendia o que ela estava falando, né? Mas hoje ela já foi transformada, já nasceu de novo. Hoje ela já pergunta para a mãe dela. Mas nós temos que, mesmo sabendo que a resposta não vai ser de acordo com o que a gente quer ouvir, nós temos que pedir, acima de todas as coisas, a opinião do Senhor. No nosso negócio, no nosso casamento, na nossa vida, nas nossas decisões. Amém? Não para espremer a espinha. E o último fala que o nível de crescimento da multidão é baixo e eles vivem de aparência. Realmente, o nível de crescimento da multidão, você vê, às vezes, um crente que não tem compromisso com Deus, 15 anos na igreja, mesma coisa, exatamente a mesma coisa, porque é independente de Deus, não faz nada no conselho de Deus, leva a vida do jeito que quer. Aí chega outro que acabou de se converter, e esse outro já começa a despontar, já começa a pregar, já começa a trazer discípulos para a igreja, começa a orar. E eu lembro que uma vez uma pessoa ficou muito revoltada aqui na igreja, porque não chamavam ela para fazer nenhuma oração no microfone. Gente, um crente ficar revoltado porque nunca orou no microfone, eu falo um negócio para você. Ele não deve orar no microfone mesmo. Pensa, se a pessoa ficou revoltada, eu vou sair dessa igreja, porque nunca me deixaram orar no microfone. Querido, ele realmente não é uma pessoa que ele não pode pegar o microfone para orar mesmo, não. Porque se precisa do microfone para orar, é porque o negócio está feio. Não, só pode ter um microfone virado para Deus, né? Que senão nem ora. Mas amém. Nós vamos ter que entender que sempre vai ter multidão dentro da igreja. Mas eu não posso me enquadrar nela. Amém? Você não pode se enquadrar nela. Você tem que ter compromisso de discípulo, e eu também. A gente continua esse assunto no próximo estudo bíblico. Volte sempre, traga mais um. Amém?